Olá pessoas, esse é o canal O Estranho e o Extraordinário, eu sou o Rodrigo e esse vídeo é a parte 2 da minissérie Carros Amaldiçoados. E nesse episódio nós vamos conhecer uma limusine que não só provocou uma guerra, como não contente com isso, seguiu matando e mutilando ao longo dos anos. Se você quer conhecer melhor essa história, é só aguardar a vinheta. Um dos fatos mais terríveis da história da humanidade, a Primeira Guerra Mundial, aconteceu há mais de 100 anos. E ela se deu quando o arquiduque Franz Ferdinand foi executado por um anarquista bósnio. Isso todos nós aprendemos na escola. O que a gente não aprendeu, o que provavelmente nenhum de vocês sabe, é que esse assassinato aconteceu a bordo de uma limusine Kraft & Stuff. Esse é o nome da limusine. E essa limusine não só estava presente no que foi o embrião da terrível Primeira Guerra Mundial, como ela ainda causou nos anos vindouros 6 acidentes e 13 mortes. Essa limusine era realmente algo terrível. Talvez, para você que é supersticioso, para você que teme o sobrenatural, ela possa ser um dos maiores exemplos da possibilidade de alguma força malévola atuando no mundo, atuando sobre um objeto. A história dela, excetuando-se esse envolvimento direto com a Primeira Guerra Mundial, porque basicamente é um envolvimento direto. Se você ignorar isso, se você ignorar, tanto quanto é possível ignorar, os 20 milhões de mortos da Primeira Guerra Mundial, porque vai haver alguém que vai dizer, pô, mas o carro não matou 20 milhões de pessoas. Vai haver alguém que vai dizer, não, foi uma coincidência o fato de que a morte do arquiduque se deu a bordo dessa limusine. Pois é, meus amigos. Mas como eu disse, a história dela não para aí. E vocês vão entender à medida que eu for contando que essa limusine realmente era alguma coisa de espetacular. Depois desses fatos acontecidos, ela foi parar nas mãos de uma pessoa, de um tal de Potiarek. Esse Potiarek, ele era um general austríaco. E ele simplesmente enlouqueceu enquanto dirigia a limusine pelas ruas de Viena. Assim, ele foi entrar no carro, ele estava dirigindo o carro e ele simplesmente teve um surto. Ele simplesmente perdeu a sanidade. Vai vendo. Depois que isso aconteceu, o carro passou a um novo dono. Ele passou para as mãos de um político iugoslavo. Esse político sofreu nada mais, nada menos do que 4 acidentes com essa limusine, sendo que num desses acidentes ele perdeu um braço. Quando isso aconteceu, ele passou a achar que tinha alguma coisa errada com o carro. Eu não sei vocês, mas eu não sou supersticioso. Mas eu acho que se eu sei que aquele carro era o carro onde o arquiduque morreu, se eu sei que o primeiro dono enlouqueceu dirigindo, eu sofro 4 acidentes, cara, eu acho que lá pelo segundo eu não ia dar sopa pro azar de eu perder o braço, eu já tinha vendido esse calhambeque, com certeza. Sabe aquela história, não creio nas bruxas, mas que elas existem, vai saber. Mas o nosso amigo político precisou de 4 acidentes e de perder o braço para ele achar que o carro podia não ser um bom negócio. E aí o que ele fez, como bom político, como pessoa de excelente índole, como nós sabemos que os políticos são, ele vendeu o carro a um amigo. Aí você vê que baita amigo que ele era. E esse amigo, que era amigo de político, por aí também eu não sei se ele era um cara muito legal, vai saber, não estou julgando. Mas ele comprou o carro
e ele morreu 6 meses depois em um acidente com a limusine. Ele até que 6 meses. E você vê que é uma coisa estranha, porque o político sofreu 4 acidentes até perder um braço e desistiu do carro. O amigo dele sofreu um só acidente, mas ele usou o carro por 6 meses antes de sofrer esse acidente. Só que esse acidente bastou. Ele morreu nesse único acidente. Sei lá. Essas coisas realmente não têm explicação lógica. Quando você para pensar na história dessa limusine, nada tem uma explicação lógica. Tudo é assustadoramente irreal. Parece enredo de filme. Aí houve mais um proprietário para esse carro. Dessa vez foi um militar do exército alemão. Ele era, se não me engano, um capitão do exército alemão. Esse militar acabou morrendo com a limusine. Aí você já tinha sacado isso, né? Nenhuma novidade, está parecendo que todo mundo que tem o carro ia morrer mesmo. Só que, pasmem, olha a situação. Ele morreu com esse carro ao tentar desviar de 2 pedestres. Ele estava dirigindo, de alguma maneira ele ia acabar atropelando 2 pedestres, um acidente, alguma coisa aconteceu, e ele foi tentar desviar desses 2 pedestres. Ele não só morreu, como ele não conseguiu desviar dos 2 pedestres e acabou matando os 2. Parece que a limusine realmente tinha muita sede de sangue. Os acidentes com a limusine só acabaram, a maldição, por assim dizer, só acabou, ou pelo menos adormeceu, depois que ela acabou indo parar no Museu da História da Guerra em Viena, em 1926. Ao ser colocada dentro do museu como peça de exposição, sem ter mais quem a dirigisse, parece que os acidentes cessaram. Não se tem notícia de qualquer outra pessoa que tenha sofrido qualquer dano, qualquer acidente desde que a limusine foi parar no museu. Aparentemente, parece que você precisa dirigir, parece que você precisa estar usando a limusine para que ela acabe lhe atingindo. E então vamos deixar ela quietinha lá no museu, que ela fique lá e não tenha saído nunca mais de lá, porque sinceramente desses carros eu mesmo quero distância. A história da limusine é essa. Vocês acabaram de conhecer a história de um carro que indiretamente provocou a morte de 20 milhões de pessoas e diretamente matou outras 13. É um currículo invejável. É um carro que o Hitler devia ter usado. Na minha opinião, esse carro devia ter sido dado de presente ao Hitler. Quem gostou da história, eu espero que deixe aquele like aí pra mim, comenta o que vocês acharam. Se você não era inscrito no canal, tá chegando agora, se inscreve, ativa o sininho, compartilha para mais pessoas conhecerem essas histórias absurdas. Vou deixar meu abraço a todos. Fui!